Oi, gente, tudo bem? Como é que Boa vocês noite. estão? Tudo Oi, bem? E aí, Bruna. Bruna? Olá. Olá. Estamos Então, pronto. avançando, hein? Pois é, hoje a gente já está no nosso sexto encontro. Estamos animados para a gente evoluir com o nosso projeto. Sim, Super. passou tão rápido que a gente nem percebeu. E você vê que desde o início não pode bobear, né, Bruna? Porque, igual você tinha dito logo no começo, são 4 meses, então se a gente não vai executando, parece que não sai do papel. Então, Eu é já legal tô, que a eu já cada. tô reticente aqui esperando ver se vai dar certo mesmo. Eu também. Esses Sim, 4 meses está e voando. não, total. E no começo, a gente vê 4 meses, parece que é bastante tempo, né? Para a gente estar junto, fazendo os encontros, mas passa muito rápido mesmo, como vocês estão vendo. E é legal, Luiz, isso que você comentou, você e o Danilo, para a gente ver resultado, né? O que está acontecendo? Esse encontro a gente vai ter uma novidade. Já teve um spoiler da lição de casa, né? Do encontro passado, mas esse encontro vai ser legal para a gente justamente ver como vai ser esse andamento, né? E medir, ver se está dando certo, o que está dando. Enfim, vocês vão gostar. É um encontro muito bom. Maravilha. Eu vou compartilhar então minha tela com vocês. Olha os cachorros. Eu também tenho um cachorrinho aqui, se vocês ouvirem de fundo. Eu sei que o Gabriel tem um cachorrinho, né? Tem, e são dois, então quando um late, o outro late, aí. Mas eu vou apertando no microfone aqui. Bora lá que eu tenho 2 gatos, eles são mais de boa aqui, mas às vezes passa um na tela assim, ó. Vamos Muito lá. bom. Gente, isso daqui, vocês estão vendo a minha tela, né? A apresentação. Sim. Então, essa é a nossa jornada, um resumo de tudo que a gente já fez até o momento. Esse é o nosso sexto encontro. Olha o tanto de coisa que a gente já passou, tanta coisa bacana. E esse encontro em especial é um encontro individual, né? Só com vocês, Uhum. exclusivo Carme Fit. E essa é a nossa agenda do dia. A previsão é que a gente tenha mais ou menos 1h50, próximo de 2 horas, para a gente fazer essas atividades. Vão ser bem tranquilas, a gente vai fazendo uma de cada vez. A primeira é uma mensuração inicial, que foi bem o que o Luiz disse, para a gente calcular a produtividade, o índice de produtividade de vocês. O segundo é o monitoramento da validação do protótipo, para a gente conversar, ver como é que está o protótipo, evoluiu alguma coisa, teve alguma novidade, não teve, enfim, só para a gente fazer, né, essa validação. O terceiro passo, então, é o plano de implantação da solução, e é uma parte bem bacana, bem mão na massa, que a gente vai detalhar algumas questões. E, por último, aquela atualização básica do plano de ação, que vocês já conhecem, todos os encontros, para a gente ver como é que estão as coisas. Tudo bem? Maravilha. Show de bola. Maravilha. Tudo bem. Legal. Então, vamos começar pela mensuração, que a gente chama aqui de T0. A ideia aqui é mensurar o indicador de produtividade. Vocês lembram do termo de adesão lá no Olha, início do projeto? eu lembro até que você mencionou que os dados são sigilosos, né? Para a gente isso é uma coisa bastante importante, não só a gente confia no Sebrae e tudo, né? Mas não só por uma questão de vantagem competitiva do negócio, mas também como uma questão de segurança mesmo, né? Você vai ver aí que nossos resultados têm sido significativamente bons, né? Então a gente tem aí um receio também nessa parte de expor é uma questão de segurança mesmo, né? Então a gente estava um pouco ressabiado, né? Mas eu acho que é bem tranquilo. E é engraçado, Luiz, que vocês não são os únicos a ter esse receio. Eu converso com muitas empresas, né? Acompanho. E todo mundo faz esse questionamento, assim, o que vai acontecer com esse dado? Vai passar para a Receita Federal? Vai bater na minha porta um fiscal, alguma coisa do tipo? Então, a gente sempre deixa muito claro para vocês ficarem super tranquilos que esses dados são sigilosos, sim. Maravilha. Legal. E a ideia, basicamente, por que o Sebrae, por que a gente pede esses dados para vocês? É para a gente acompanhar essa evolução da empresa durante essa participação no ciclo. Então, a gente vai medir agora
quando terminar o nosso ciclo, vai passar 2 meses e a gente vai ter novamente essa medição, mais ou menos uns 2 meses. Maravilha. E aí sim a gente vai avaliar como é que está essa situação. E é bem aquilo que você falou, né? Para a gente saber exatamente se as ações estão no caminho certo, como é que foi. Por isso que é tão importante medir. Legal. Que não dá para comparar, né? Se você não tiver uma base. Perfeito. É isso mesmo, Letícia. A gente precisa ter essa base. E também a questão do sigilo também, né? Por causa que a gente estava preocupado todo. Mas tudo bem que a gente não se preocupa muito, Bruno, por causa que a gente tudo tem nota fiscal de tudo, né? A gente não omite nada assim do governo, a gente é E o direitinho. imposto vem alto. Bem alto. A única coisa que a gente sabe é pagar imposto. Tá ótimo, né? Gente, essa daqui é a fórmula do indicador de produtividade. Vocês conhecem esse indicador? Algum de vocês? Eu acho que já tinha foi visto? apresentado em algum momento, se eu não me engano, em alguma reunião para trás. Estão Né? A lembrados? gente deu uma olhadinha assim, muito legal. Acho que no encontro 3, acho, foi mencionado. Memória Mas eu boa. não lembro, viu? Eu lembro de ter visto isso, mas eu não lembro como faz, não. A gente ficou até em dúvida na época do custo variáveis, né? O que é custo variável, né? Foi uma a gente- dúvida mesmo. A gente deliberou um pouquinho. Eu lembro que tinha até deixado como tarefa. Então, quando for para passar, eu vou te passar alguns dados aqui, Bruna. Mas tranquilo, vamos avançando. E como todo mundo disse aí com relação à mensuração, é muito legal porque a gente vai ter uma percepção real da evolução, né? Porque uma coisa é assim, a gente já consegue ver algum tipo de evolução só nas nossas deliberações, mas o quanto isso, todo esse processo da gente aqui, vai refletir, né? Igual foi explicado no faturamento, no custo. Então, eu particularmente estou curioso. Então, é muito legal essa metodologia nesse sentido da produtividade. Ah, perfeito. Uma atividade está linkada com a outra, né? Para que faça sentido no todo, no final. É isso mesmo, é o que vocês disseram, Danilo, Gabriel. Essa daqui é a fórmula da produtividade, é uma fórmula bem simples, aparentemente, né? Você tem o faturamento bruto menos custos variáveis dividido pelo número de pessoas ocupadas. Essa é a base. E aí eu trago um exemplo para vocês, só para a gente relembrar um pouco essas questões. Então, o faturamento bruto, ele mostra exatamente quanto a empresa ganhou com a venda de um produto. Então, no caso de vocês, é exatamente o período, o faturamento bruto de um período que vocês venderam marmitas, né? Que esse é o produto de vocês. Nesse exemplo aqui, a gente tem 30 mil de faturamento bruto. Aí vem os custos variáveis. Posso tirar uma dúvida? Claro, Letícia. Por exemplo, se a gente fez uma venda, né? Porque a gente trabalha com algumas empresas e a gente vende um número alto. E aí, por exemplo, se o meu cliente ele vai pagar no mês que vem, essa venda que eu fiz nesse mês vai contar como faturamento bruto desse mês? Então, aí vai depender do faturamento que você está calculando. Qual é o período que você está calculando? Então, se por acaso você escolher o mês anterior, você considera todo o faturamento desse mês anterior, mês de maio, por exemplo. É importante que você sempre use os mesmos dados, tanto para o faturamento bruto, como para os custos variáveis. Essa é a importância, né, da fórmula, que você considere os mesmos. Por quê? Porque a gente considera essa fórmula um item linkado ao outro. Então, eu quero o faturamento bruto dos produtos e eu quero os custos variáveis relacionados a esses produtos. Legal. Entendi. E até acho que nessa linha, Bruna, normalmente a fim de gestão nossa mesmo, né? A gente utiliza o regime de competência, que é o seguinte: muitas vezes a gente tem um cliente lá que aderiu ao nosso plano mensal ou semanal de compra de marmitas e efetivamente o pagamento dele vai ser feito depois. Mas a gente já registra na competência onde foi feita a venda, né? Então, tudo bem ser dessa forma, né? Pelo que você está me dizendo, a princípio, considerando a questão da fórmula, dos custos variáveis,
não teria problema. Mas essa é uma questão que eu acho que é legal ver, inclusive com os nossos consultores. Como é uma questão mais específica, né, em relação à empresa, é legal você levar isso lá para os nossos consultores do Sebrae, que eles conseguem dar um detalhamento específico em relação ao negócio. Eu adorei isso, Bruno, mas deixa eu perguntar, eu ligo lá, eu já posso falar para você? Você faz essa ponte? Na verdade, você consegue fazer o acesso pelo site, tem alguns consultores que conseguem atender, inclusive por telefone, que é muito bacana. Então, assim, tem bastante opções, tem uns cursos online que vocês também conseguem fazer. Eu não estou com tempo de conversar, preciso fazer algo mais rápido. Então, super funciona. Essa parte mais específica é muito legal ver com eles. Bacana, Bruna, valeu. Fechado? Então, considerando o nosso índice de produtividade, a gente tem, então, a mensuração do faturamento e a dos custos variáveis. O Danilo tinha comentado, né, uma dúvida. O que são esses custos variáveis? Surgiram essas dúvidas. Então, o que a gente tinha passado de conteúdo para vocês e como lição de casa, para considerar esses custos variáveis, tudo relacionado à produção que é de fato variável, como embalagem, frete, taxa da maquininha do cartão. E então essas foram a matéria-prima, né? Então esses são os dados que vocês precisaram coletar para os custos variáveis e conseguiram levantar as informações, certo? Certo. Por último, a gente tem então a quantidade de pessoas ocupadas, que são as pessoas que efetivamente trabalharam para gerar aquela quantidade, né, do faturamento bruto e dos custos variáveis da marmita. E no nosso exemplo aqui, a gente tem 5 pessoas. Considerando, então, essa fórmula, só para vocês terem um conhecimento geral de como é que é feito esse cálculo, a gente teria, então, a produtividade com um valor de R$ 2.400 por pessoa ocupada. E esse índice aqui ele é muito importante porque futuramente a gente vai medir de novo, né, como eu comentei, e vamos avaliar se essas ações que foram realizadas, né, no decorrer, no desenvolvimento do plano de ação e tudo mais, se de fato a gente conseguiu aumentar a nossa produtividade. Legal, deu para entender. Legal. É como se fosse uma foto agora, legal. Que é o momento atual, e o antes e depois, né? Depois de 2, 3 meses do final, vocês vão medir de novo fazendo essa mesma conta. E aí aquele número lá de 2.400, que é o índice, na verdade. Seria isso, né? Exatamente. Legal. E esse é o índice que vocês teriam em mente. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular exatamente a fórmula de vocês. Eu mandei para vocês, lá no chat, esse link do Jamboard, que é um velho conhecido de vocês já. Que página que tá, Bruna? A página que nós estamos é a 8. Então, Jamboard? vocês estão vendo tanto de coisa que a gente já fez. Legal, né? Olhar assim. Legal. Achei aqui. Estou orgulhosa também. Bruna, uma dúvida. Por pessoa ocupada, todas as pessoas que tiveram envolvimento do produto, desde o entregador até o nutricionista, tudo engloba nisso? Engloba, sim, todas as pessoas que tiveram relação com aquele faturamento bruto, com aquela produção. Então, eu preciso linkar os 3 campos, tem que ser, todos eles são relacionados ao meu mesmo faturamento, digamos. Mas eu acho legal a pergunta do Danilo, porque, por exemplo, o motoboy, ele não é funcionário nosso, né? Ele é tipo um terceirizado, assim. A gente conta ele mesmo assim? O motoboy, vocês precisam avaliar se é um custo variável relacionado com as marmitas. Então, por exemplo, se a empresa está fechada e aí, no caso, sem vender marmita nem nada, vocês continuam pagando para o motoboy? Não. Então, é uma pergunta. É diferente de você ter que pagar, por exemplo, um aluguel. Vocês continuam pagando um aluguel, né? Mesmo se não estiverem vendendo. Então, no caso da produtividade, a gente considera isso. O número de pessoas ocupadas que efetivamente fazem a diferença na produção, né? Que varia se eu estou produzindo ou não marmita. Perfeito. Perfeito. Legal. Agora entendi.
Ah, legal, gente. A gente vai conversando, tirando dúvidas. Esse é um assunto mais entroncado, né? Que a gente traz alguns números, algumas questões. Vocês já estão com o Jamboard aberto na página 8? Já sim. Consegui entrar aqui. Boa. Então, eu vou pedir, gente, para que um de vocês preencha. Vocês escolhem quem. Eu acho que o Gabriel deve ter aí, né, Gabriel? Se você quiser falar, eu preencho, se for o caso. Eu vou te falando, Felipe, já que você conseguiu abrir aí, e você preenche. Então, com base até na explicação que a Bruna estava dando, eu fui fazendo anotações e vendo aqui o nosso controle financeiro, né? Então, primeiro eu vou te passar o faturamento. Pode ser, Felipe? Por favor. Passar aqui. Então, 110 mil... Eu achei que era 108. Foi 110? 110. E 50. Calma aí. Redondinho. É referente ao mês de maio, né, Gabriel? Esse é referente ao mês anterior, como a Bruna tinha dito. Okay. É assim, ó. Não foi 50 centavos, é aqui, né? Não... Isso aí. Maravilha. Legal. Custos variáveis aqui. 15 mil. Esse aí tem uns quebradinhos. 15 mil. 957. E 27. E 27. 10 Maravilha. mil imposto. E aí, com relação a pessoas ocupadas, até fazendo uma continha aqui com vocês, né? Me ajudem aí, parceiros. Quem que está envolvido? Vamos lá. Vamos lá. Tem 5 prestadores de serviço, né? Eu, marketing, mais 3 motoboys que a gente citou, 5. Também tem os 3 sócios. Tá certo, né? Sim. Também tem o cozinheiro, ajudante geral, ajudante de cozinha. São mais 4 funcionários. E também tem a Nutri. Então, no total, 13 pessoas ocupadas aí. Olha que legal. Dentro da nossa operação. Eu nunca tinha pensado como que a nossa empresa... Tem funcionário, né? Não, envolve família. São 13 famílias aí, né? Sim. Que tem envolvimento com o nosso negócio. Muito legal. Diretamente, né? E como foi até explicado em apresentações anteriores, assim, todos eles com certeza se envolvem mais de 1 hora por semana, muito mais. Então são esses 13 mesmo. Agora deixa eu fazer a continha da fórmula que... fez? Legal. Exato. Então pode passar aí, Lê. Vou passar aqui, tá? Pode passar. Você vai escrever, Lê? Vou. Então tá, que eu tava escrevendo aqui também, calma aí. Pode escrever, então. Não, pode ir. Já tirei já, para não te atrapalhar. Tá bom. A grande revelação. Eu estou aqui super ansiosa para saber qual vai ser esse indicador da Carb Fit, gente, torcendo muito aqui. E afinal, os números nunca mentem, né? Indicador é tudo, né? Por isso que a gente está trabalhando tanto essa questão ultimamente, né? Exato. 7.237,90. É como se cada pessoa estivesse contribuindo com 7.237,90. Tipo, seria mais ou menos isso? Uma média, né? Exatamente, quanto cada pessoa gera de lucro líquido, né? Digamos assim. Então, vocês têm esse valor, que é um valor
muito interessante. A gente não tem um valor base assim no indicador de produtividade, não existe um parâmetro específico, cada empresa é de um jeito, por quê? A ideia, então, é a gente usar esse 7.237 como base para a avaliação que a gente vai fazer lá na frente, né, no nosso Legal. último encontro. Então, gente. Bruna, então a ideia é basicamente cada empresa criar um parâmetro, é isso? E aí comparando? Exatamente. Quando você tem um indicador de produtividade, você sabe como é que está a sua produtividade em relação ao seu faturamento, seus custos e o número de pessoas. O que é ser produtivo? É você fazer mais com menos, né? Ter um faturamento maior, com menos custos. E assim a gente consegue melhorar esse índice de produtividade. E no nosso caso, é para a gente comparar, inclusive, com o futuro. Isso vocês podem usar assim sempre. Pela Legal. fórmula, então, se eu aumentar o faturamento, reduzir custo ou diminuir pessoas, vamos dizer assim, eu consigo aumentar a produtividade. Seria isso? Seria isso. Legal. Também tem um legal. aspecto, Felipe, que aqui não está calculando os custos fixos, né? Que a gente, porque olhando assim parece muito lindo, bonito, né? parece Verdade. lindo. Nossos custos fixos têm alguns custos altos, mas só relacionado a essa fórmula de produtividade deles, eu acho que é uma foto legal, né? Igual o radar era uma foto, essa foto de produtividade tá legal. Muito bem, gente. Ficou legal. Arrasaram, calcularam super bem, tá? Excelente. Eu vou voltar agora para a apresentação. E aí depois a gente volta aqui pro Jamboard. A primeira parte da tarefa foi, pelo visto, né? Primeira parte, olha, feito com sucesso, vocês arrasaram. A gente vai continuar, então, pensando agora no nosso próximo passo, que é justamente uma reflexão sobre essas questões dos resultados de produtividade. E aqui fica muito como uma dica mesmo para vocês. Essa é a técnica dos 5 porquês. Não sei se vocês lembram que a gente falou dela em algum momento, em algum dos conteúdos de palestra, que a técnica dos 5 porquês, ela ajuda a gente a encontrar melhor um problema. Definir qual que é essa raiz do problema. Eu tenho um desafio dentro da empresa e vocês encontraram, né, os desafios aqui dentro. Então, é para a gente sempre lembrar dessa técnica e usar nas nossas atividades, ter isso em mente para as próximas, inclusive. E ela é basicamente assim, quando você entende, ok, eu calculei minha produtividade e vi que ela deu um resultado não muito bom. Então, o meu faturamento é baixo em relação à minha capacidade de atendimento. Eu constatei essa informação. O que eu faço? Eu pergunto, tá, mas por quê? Porque meu prato demora a chegar na mesa, por isso há pouca rotatividade de clientes. Tá bom, mas por que há pouca rotatividade? Os insumos do prato são preparados apenas da hora. E assim a gente vai evoluindo até chegar à real questão do problema. Né? Que é assim, nesse caso, achou que era em relação à capacidade de atendimento, mas o problema não era esse. O problema era não ter recursos financeiros para investir em mobiliário de estocagem. Então, essa pausa para reflexão é para a gente trazer sempre que eu penso no indicador, em como melhorar, em como avaliar meus problemas. E esse é o momento que eu deixo aqui para vocês, tá? Dividir com vocês. Eu achei o seu exemplo muito legal, porque a gente fala assim, eu não tenho tempo, né? Mas calma aí, por que eu não tenho tempo? Ah, porque eu não, na verdade, quando você começa a cavucar, né, vamos dizer assim, né? Você chega no âmago do problema, e quando eu resolvo, nesse exemplo que você deu aí, se eu resolvo a questão dos recursos financeiros, eu acabo matando todos os problemas que estão acima, né? Exatamente. Então, porra, eu nunca tinha pensado nisso. Muito legal. Muito legal. Tudo tem um porquê, né? Na vida, é isso? Tem 5 porquês, Danilo. Tem 5 Danilo, porquês. Tudo tem 5 porquês. Eu acho que o Danilo pausou mesmo para reflexão. Muito bom. Não, eu parei bem. Muito boa. Problemas. Legal. Gente, continuando aqui, então, a gente vai para a nossa segunda parte, que é o monitoramento da validação do protótipo. Me contem, como é que está o protótipo? O que aconteceu com o fluxograma de vocês? O que o pessoal achou, né? Os funcionários que foram entrevistados, vocês se entrevistaram, né, enquanto sócios. Como é que está essa validação? Deu tudo certo?
Na verdade já fizemos, né? E já foi validado, né? A gente não sabe se fez certo, né? Eu Mas acho o que a gente fez ali deu o que foi, né? E uma das grandes questões foi até legal você comentar, Bruna, que a gente tinha dito, ficou aquela coisa, ó, a gente considerou como um protótipo validado, só que ficou aquele questionamento de cada pessoa de cada área, e aí, será que isso vai para frente? Será que não vai para frente? Então, essa perguntinha ficou no ar. Mas assim, só o desenvolvimento do protótipo já deu para ver que foi um desafio, tanto a parte de questionar os colaboradores de cada área, questionar os sócios. Eu acho que tem muito a ver com a técnica que você falou agora há pouco do porquê, né? A gente tentou buscar aí alguns problemas e com base nesses problemas que a gente foi desenvolvendo o protótipo. Então deu para ver que apesar de ser um protótipo, foi algo tangível que a gente conseguiu fazer uma visualização do que virá, vamos dizer assim, mas de certa forma já foi desafiante. Então, se for para traduzir nas minhas palavras assim, foi desafiante, mas foi um processo bom. Poxa, muito bacana. Inclusive, gente, eu vou aqui novamente abrir o Jamboard para vocês. E aí convido vocês a preencherem, a Letícia, a Danilo, quem mais também quiser contribuir com o que o Gabriel trouxe, o Luiz, para a gente colocar aqui nesse quadro de validação do protótipo, só de monitoramento, né? Uhum. Então, posso escrever aqui o tipo de protótipo? É isso que eu ia falar, até parecido com o que a gente pôs no Jamboard 6, né? Isso. Manda bala, Danilo. Certinho. Enquanto Sim. o Danilo escreve, né? Eu achei interessante, o Gabriel falou, né, que foi algo tangível, né? E mais do que tangível, foi literalmente tangível, porque quando a gente ia fazer as perguntas, a gente mostrava o fluxograma para a pessoa, né? Para ela ver, e aí a gente usava outras palavras, o fluxo, o desenho, né? E aí era algo palpável, né? Então, literalmente tangível, né? E aí a pessoa conseguiu nos dar aí bons feedbacks. Que legal. Vocês Não, e tiveram... também... Pode falar, Lê. E aí, quando a gente também foi criar esse fluxograma, a gente pôde perceber que tinham várias rotinas que precisavam ser introduzidas, né? Então, eu acho que assim, como fluxograma, a gente não precisou investir nada, foi uma coisa de fácil acesso, né? A gente mesmo criou. Eu acho que facilitou para a gente ter uma visão assim mais ampliada como rede mesmo, né, Bruna? Porque, por exemplo, até então a gente não fazia reunião. E aí a gente foi criando o fluxograma, um olhou para a cara do outro e falou, cara, a gente não tem uma reunião a cada pelo menos um mês. Então, assim, né, é aqueles porquês, né? Então, assim, pô, a gente tá com um problema de organização, mas por quê? E a gente foi no foco do problema, era porque simplesmente a gente não se reunia, não discutia os problemas, não colocava na mesa e não fazia essa integração entre o marketing, entre o financeiro, operacional. Então, quando a gente criou esse fluxograma, a gente pôde perceber mesmo, sabe? Foi igual um tapa na cara mesmo. Excelente. A ideia é exatamente essa, né? A gente conhecer mais como é que está a situação da empresa, encontrar onde é que estão os pontos de atenção. Vocês estão indo super bem. Exato. E só de mapear esses processos já foi um avanço, né? Assim, pelo menos ao meu ver. Muito bacana. Eu gosto da sinceridade da Lê. Ela sempre fala as coisas de forma simples e que é para todo mundo entender, né? Mandando É bom trabalhar com isso. Fala assim, ó, foi um tapa na cara. Teve algum momento nessa validação do protótipo que vocês tiveram alguma surpresa? Achavam que era de um jeito, mas era de outro? Olha, eu vou falar muito que, além disso, Bruno, tinha muito, assim, acho que às vezes uma questão de individualidade. Tipo, a pessoa olha para o seu problema e acha que, tipo, todos os outros são culpados e que o processo mais importante era o dele, né? Então, eu acho que a grande questão foi a gente conseguir
abrir os olhos para a importância de outros processos e ver o quanto esses processos influenciavam no nosso processo, né? Então, o que a Lê falou foi muito isso, que a falta da gente manter uma comunicação recorrente afetava diretamente na nossa qualidade de prestação de serviço mesmo. Então, conseguir olhar não só para a nossa atividade de forma isolada, mas olhar aquilo que o cozinheiro está falando, olhar aquilo que o estoque está dizendo com informações, os responsáveis, fez com que a gente conseguisse ver a importância aí de cada processo. Muito legal, Gabriel. Tô vendo aqui que tá aparecendo um monte de palavrinha no Jamboard. O Danilo já está preenchendo. O Luiz me ajudou aqui. Vocês querem fazer algum ajuste? Ou assim, tá bom? Eu já leio para vocês, para a gente finalizar. Se você puder ler, Bruna, a gente ouvindo, acho que vai dar mais... Bora, então. Então, o tipo de protótipo, fluxograma, né? E para possibilitar a visualização gráfica do novo processo, que será incorporado à empresa, e é uma das opções mais simples, que envolve menos recursos. Perfeito. Monitoramento da validação. O protótipo já foi testado, a aceitação foi positiva, não foi necessário fazer ajustes para a testagem, houve uma boa aceitação com relação à proposta do fluxograma, mas os entrevistados gostariam de ver se na prática esse novo processo daria certo, como também se as novas tarefas seriam adequadas de acordo com a rotina do dia a dia. Portanto, a solução está validada. É bem o que a Lê falou mesmo, né? Tipo, o pessoal achou bacana, né? Mas e aí? E na vida real, né? Como é que vai ser isso, né? Sim. E aí, Bruna? Posso te chamar de Bru? É que a gente já tá tão íntima nesses Claro, dias, né? gente. Já é o sexto encontro. Eu encontro mais à vontade. Mas então, Bru, assim, só para te deixar dentro, a gente já fez 2 reuniões, tá? A gente já reuniu a equipe, já colocou alguns pingos nos is. Então, só para te deixar mais a par, assim, né? A gente fez 2 reuniões. Inclusive, a gente já fez algumas coletas de dados, né? Quanto ao número de produtos vencidos, quanto de produto que faltou. Então, assim, já dá para ter uma base de alguns dados para dar uma analisada, sabe? Legal. Muito bom. Tá bom para vocês? Então, gente, vocês que são os protagonistas aqui. O Jamboard. Por mim, legal. Tá É. ótimo. Então, pronto. Vamos para a nossa terceira parte do nosso encontro. Nosso sexto encontro. Que agora é o nosso plano de implantação da solução. Na hora da gente pensar de forma prática como é que a gente aprofunda esse protótipo que vocês desenvolveram tão bacana, como é que a gente transforma em ações para realmente tirar a ideia do papel, né? E começar a implementar na prática. Então, eu vou mostrar para vocês algumas questões. Primeiro, os norteadores para a elaboração desse plano. Gente, qualquer dúvida a gente vai conversando aqui, tá? Eu vou mostrar ponto por ponto com vocês, então a gente vai fazer juntos. Primeiro, quais ações serão desenvolvidas para a implantação da solução? Então, vamos começar a pensar. Para implementar essa solução, o que eu preciso fazer, né? Qual a ação? 1, 2, 3. Então, a gente já vai pensando de forma mais prática. Coloque as ações em ordem cronológica, aproximada, né? Tendo por referência a coluna o quê? E eu vou mostrar para vocês essa tabelinha. Vai até lembrar um pouco a tabelinha do plano de ação. Siga o preenchimento da tabela de acordo com o detalhamento de cada ação. Essas são as orientações básicas e essa daqui é a ferramenta. Vocês conhecem o 5W2H? Eu vi na faculdade, mas eu não lembro, não. Eu nunca ouvi falar. Eu vou falar igual o Felipe. Eu lembro na faculdade, mas nunca usei, nunca tinha usado. Nossa, eu nunca nem ouvi falar. Então trago uma novidade para a maioria de vocês. Essa é uma ferramenta muito interessante, esse 5W, porque tem até aqui embaixo, né, o nome em inglês. Então, tem 5 questões que são em inglês começadas com W e 2 com H. Por isso que ficou esse nome, né? Mas em português não é assim. A gente tem o que, o porquê, o quem, o onde, quando, como e quanto. Para que eu uso isso? Eu posso usar
tanto para pensar no detalhamento de uma ação, que é o que a gente está fazendo agora, de um projeto. Eu posso pensar em relação a jornalismo, comunicação, na hora de escrever um texto, né? Se tem o quê, por quê, quem, como. Então, é meio que um formato que ajuda diversas áreas, desde a administração até agora, comunicação, para a gente mergulhar mais numa ação e entender, então, por que eu estou fazendo? O que eu tenho que fazer? Quem que vai fazer, né? Isso ajuda a gente a saber, afinal de contas, o que a gente precisa fazer de uma forma um pouco mais centrada. Tá fazendo sentido? Faz total sentido, Bru, porque é aquela coisa que a gente citou, né? Eu acho que a nossa dor posterior ao protótipo é conseguir executar mesmo, né? Então, acho que ter esse planejamento, essa ferramenta que você está apresentando para a gente pode ser a solução. E criar um foco também, né, Gabi? Porque às vezes fica uma ação meio solta, quem vai fazer? Aí fica esperando, né? Então colocar um nome ali, cria mais um foco, né? Sim. É bem legal essa ferramenta, viu? E, gente, a gente vai preencher agora, mas eu vou passando item por item com vocês. Então, eu mostro para vocês aqui a explicaçãozinha e aí vocês preenchem lá no Jamboard, na próxima página, na 10. Tá. Legal. Certinho. Então, a gente começa pelo o quê? O que é a ação ou é a atividade que deve, né, ser executada, ou problema, ou desafio que deve ser solucionado. Então, no o que eu recomendo que vocês façam é que vocês já preencham esses o quês aqui. Se forem 2, 3, até 4 aqui no caso, todos os o quês antes da gente detalhar as demais ações. É uma forma da gente conseguir pensar cronologicamente de uma forma direta, né, mais lógica. Então, o que vocês precisam fazer para começar a implementar a ação, né, que vocês testaram no protótipo e começar, de fato, a colocar a ideia fora do papel? Posso fazer uma observação, Bruna? Claro. Eu estou bastante receoso aqui, porque você viu o nosso fluxograma, né? Ele tem muitas áreas. A gente vai dar conta de fazer isso com 2 meses que restam do projeto ainda? Então, eu pergunto para vocês, Luiz, no fluxograma de vocês, eu lembro que tinham 3 áreas muito específicas, né? Que vocês trouxeram. Era marketing, operacional e o financeiro. Era isso mesmo, né? Isso. Boa. Então, assim, avaliem. Quais dessas ações seriam as principais entre essas 3? Então, quais dessas seriam necessárias serem implementadas antes? Então, é uma pergunta que eu faço para vocês, né? Para vocês refletirem. O que é prioridade? Dali daquele fluxograma, do protótipo de vocês. Tudo é prioridade, né? Mas eu fico pensando, porque assim, né? A gente está agora aqui, né, de noite fazendo essa reunião, mas será que a gente tem tempo, né, para fazer isso, né? Tipo, eu fico até preocupado de ter pego a vaga de outra empresa aí, enfim. Não, mas é que também tem a questão de uma ordem cronológica, né, Felipe? Tipo, de qualquer forma, a gente precisa começar de um primeiro degrau, né? Legal. Por isso que é legal essa palavra, tipo, priorização e tal, porque vamos tentar pensar num primeiro degrau, assim. Que tipo de área que acaba influenciando as outras, que a gente pode começar? O que você acha, Danilo? Eu acho assim, vamos discutir nós 4 aqui agora, por causa que esse o que é complicado mesmo, por causa que o nosso foco é financeiro, né? É custo. Eu acho bom isso. O financeiro, a gente pode colocar aí que forma assim adequada. Você acha, Lê? Então, eu não sei se eu concordo muito com vocês. Se é o financeiro. A Lê já quer defender a área dela. Já quer defender a área dela. Mas assim, me convençam. Eu não estava pensando nisso, mas já que você falou, né, a letra que o Danilo deu, quando tem investigação de corrupção, eu ouvi o pessoal falar assim, follow the money, né, siga o dinheiro, né? Siga o dinheiro. Então, de alguma forma, se a gente pensar o departamento, a empresa está aberta hoje pelo capital que sustenta, né? Então, de repente, se a gente pensar no departamento financeiro como algo que é o esqueleto
da nossa estrutura, né? Talvez faça sentido a gente ir por aí, então. Olha, eu Não sei. confesso para vocês que eu sou um pouco apaixonada pelas coisas, né? Então a galera né, o pessoal me conhece, então eu acabo me empolgando, idealizando demais, mas aí os dois estão sempre lá para me colocar o pé no chão. Realmente, né? Tanto é que quando a gente for falar de produtividade, né, Bru, seria legal também a gente usar o financeiro, né, para ter essa base também. Porque vai ser bacana a gente ter, né, uma mensuração. Sim, e você falou essa questão de apaixonar, é sempre um lembrete interessante. Às vezes a gente se apaixona pela solução, mas quando a gente se apaixona pelo problema, aí não importa qual é a solução, a gente vai resolvê-lo de alguma forma, né? Então, por isso que é importante vocês focarem nessas ações para de fato conseguir entregar algo durante esse período. É, realmente, quando você se apaixona pela solução, pode ser que essa solução, né, não seja válida para aquele problema. Ah, Exato. entendi. Então, por isso bacana de você sempre focar ali no problema, né? Legal. Me convenceram. Eu acho que o que o Felipe falou de ser um esqueleto, talvez a gente vai até precisar de insumos mesmo, tipo de outra área, mesmo cuidando mais especificamente do financeiro. E assim, gente, eu acho legal a gente focar para aproveitar esse restante de meses que a gente tem aí com o Ali, né? Mas é legal porque a gente já está entendendo a metodologia e a gente pode dar continuidade nas outras áreas da mesma forma. Mas aproveitando o suporte que a Bruna nos dá, e também com o que você falou, Lê, para a gente fazer um novo processo de um financeiro, de qualquer forma, a gente tem que fazer essa integração aí das informações que vêm dos insumos da cozinha, ali do estoque, para que tenha esse registro, né? Que tenha esse registro nos nossos dados. Então, meio que já está ligando as informações que vocês precisam passar. E a gente já começa assim como um primeiro o que a gente vai fazer? Então, colher esses dados, tipo, da parte de estoque. O que vocês acham? Gente, não é a minha área de conforto, né? Que é a finanças, né? Então, Gabriel, você que lida diretamente com isso na nossa empresa, acho que você vai ter que assumir um certo protagonismo aí nesse momento, porque a minha confiança você tem, né? Então, vou levar a sério aí o que vocês estiverem falando, vou tentar dar minhas contribuições, mas eu acho, respondendo sua pergunta, que é um bom começo, é um bom norte isso que você está falando. Eu concordo com o Luiz também. Não é nossa área. Inclusive, você está aqui para isso, Gabriel. Para orientar as finanças, a pressão, tá? E é bom que a gente aprende, né, Luiz? Algumas coisas Exatamente. que a gente às vezes deixa pelo Gabriel e a gente não sabe, né? Exato. O que está acontecendo. Igual a mensuração, pediram, né, Gabriel, na parte de ontem, faltou um insumo e pediram para o Gabriel comprar essas coisas tudo. Eu fiquei desconfortável com aquilo, né? Eu acho que o financeiro é adequado mesmo para a gente colocar esse tema. Olha, eu falando mal do seu setor, tá vendo? Não, é assim, ô Bruna, é legal o Danilo falou, né? A gente tem uma visão, eu, a Lê, o Danilo, né? Muito tecnicamente falando, no que nós nos formamos, no que nós fizemos até montar essa empresa, né? E o Gabriel, assim, ele domina essa área, né? E eu acho que seria importante a gente começar a entender mais mesmo o que ele está fazendo, né? Não para só monitorar e tudo mais, mas também para entender. Muitas vezes ele pede as coisas para a gente e a gente acaba não vendo valia naquilo naquele momento, né?
Então, Sim. acho que pode ser um exercício bastante interessante que a gente vai fazer agora. De aprendizado, né? E o financeiro, ele precisa, tipo, de um roteiro de informações, né? Eu falo muito de roteiro de informações financeiras. Então, envolve as outras áreas, e por isso que foi legal a gente ter feito o protótipo do fluxo, porque a gente consegue visualizar um roteiro. E aí, até pensando nesse quesito de roteiro, eu acho que seria legal a gente pensar numa plataforma, sabe? Porque, como eu disse, eu preciso dos dados lá da Lê, da parte de estoque e tudo mais. E eles já têm um sistema, já tem uma forma, né? E hoje a gente está meio cru por fazer muitos dashboards, muitas informações em planilha, inclusive até quando deixaram a tarefa para a gente buscar o faturamento, a gente está demorando muito para desenvolver esse dado, para desenvolver o dado dos custos. Então, se a gente deixar isso de forma mais integrada, eu acho que chegou a hora da gente buscar uma plataforma, sabe? Ô, Então, Gabi, tem uma plataforma que eu poderia reunir, por exemplo, esses dados, porque o nosso problema é o quê? É eu não ter acesso aos dados do Luiz, que não tem acesso aos dados do Danilo. Então, assim, eu ter acesso, né, nessa mão dupla, né, de ir e voltar. Existe alguma plataforma? Porque eu, assim, gente, a minha área é lá da terra, do campo, de adubo, entendeu? Uma ignorância, mas existe uma plataforma que eu poderia reunir esses dados, porque eu acharia incrível. sim, tem plataforma e plataforma que é possível a gente fazer essa integração, né? Então, acho que a gente teria que dar uma pesquisada, mas eu andei dando uma olhada em algumas e entendi algumas das funcionalidades. Inclusive, relacionado a essas funcionalidades que possuem essas plataformas financeiras e que integra com as outras áreas, que a gente pode ir fazendo esses nossos o que aqui, né? Boa sacada. Então, vamos meio que afunilando, é isso, né, Bruna? Afunilando, tipo, esse nosso processo e pensando sei lá, 3, 4, 5 passos aí, para a gente conseguir afunilar no financeiro, pelo menos, porque aí a gente vai sentir que estamos evoluindo, né? Exatamente. Legal. Tendo foco, é mais fácil de vocês acompanharem esses resultados. Legal. O curioso, Bru, o que eu achei curioso é que esse plano de implantação dá para confundir com o plano de ação, né? Sim, você não é a primeira pessoa que fala isso. É verdade. O plano de ação, ele é um plano mais geral, né? Então, é para você ter ali na parede e acompanhar todo o processo, o que está acontecendo. Pode ter outras ações mais rápidas que você pode incluir. E esse daqui é um plano que a gente está aprofundando essa solução do protótipo, tudo que foi desenvolvido, do fluxograma. Eu costumo falar que é um zoom que a gente está dando na solução para justamente conseguir fazer e colocar na prática, né? Senão, como o Luiz tinha comentado, a gente fica só no campo macro e não coloca as ações realmente para gerarem resultados. Eu acho que esse Zoom também, Bru, fica como uma forma de implantar essa cultura na nossa empresa, né? Que é como o Gabi falou, por exemplo, tá, a gente vai tratar do financeiro, mas agora a gente já tem essa cultura, essa metodologia, né? De poder de ir lá investigar a causa do problema. Nossa, assim, só de pensar, eu já peguei um monte de coisa. O radar a gente pode usar, né? Os porquês, a técnica dos porquês eu achei incrível. Então, assim, são coisas que vão deixar na nossa empresa, e eu até quero te agradecer, porque vai marcar as nossas vidas, né, inclusive. Isso é muito legal de ouvir, Lê. E é por isso que, assim, o preenchimento é com vocês, né? Vocês vão preenchendo, eu estou aqui dando suporte, fazendo uma facilitação para ajudá-los, mas a inteligência, tudo vem com vocês. Então vamos começar. Ó. Eu estava pensando aqui que a implantação vai ser o quê? De um fluxograma relacionado ao campo financeiro, né? Aí a gente precisa nomear uma ação, né? Para uma ou mais, né? O que vocês acham, pessoal? O que a gente poderia começar? Eu acho que a gente poderia começar relacionando as duas áreas que eu falei, né? Tipo, integração do estoque com insumos para o financeiro, porque é importante eu saber
que aquele determinada quantidade de vendas está saindo, né? Até para poder fazer a conciliação bancária. Posso escrever isso daí que você falou já? Posso, Então pessoal? escreve aí no que, então? Ó, Integração. integração de estoques com insumos para o financeiro. Isso. Boa. Pensando já nessa integração, né? Legal. Lembrando que é Legal. uma ordem do uso que ela é cronológica, tá bom? Uhum. Ah, tá. Legal. E aí, antes da gente ir pro... Na verdade, aqui é aqui, ó, né? É, aqui, o quê? Isso, desculpa. Isso. Olha lá o A gente apressado. preenche primeiro esses para depois fazer na vertical, né? Na horizontal. Exatamente. É uma forma de vocês já pensarem no raciocínio de uma vez. Ah, legal. Então, Gabriel, ajuda nós. Então, é o próximo o quê, né, que a gente vai fazer? Isso mesmo. Tá. Gente, é igual a gente colocou lá no radar. Eu vou confessar aqui para vocês. Muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não tem aquele passo a passo, né? Então, eu já estou pensando aqui como é a minha rotina de trabalho, como pode ser essa integração. E aí, uma coisa que seria muito interessante a gente ver com relação a esse sistema é ter uma integração bancária, né? Hoje a gente tem o nosso banco, então a gente fazendo com que nesse sistema venha o nosso extrato, venha os nossos registros de vendas, venha os nossos registros de saída, eu vou conciliando e mediante a minha conciliação, a gente fica até mais fácil para eu criar os relatórios, que é um gargalo que a gente tem, né? E aí eu consigo monitorar dia a dia. Então seria a integração bancária. Legal. Nossa, seria genial. Já até coloquei aqui. E é bom que a gente, nesses pontos, consegue ver os pré-requisitos para o sistema que a gente vai utilizar, né? Bacana. Bom, tudo é um plano, né? Igual tá dizendo aí, é um plano. Então, A gente vai pra ação. Mais algum pensar. ok? Será, gente? Sabe uma coisa que eu pensei também, gente? Eu que estou visitando os produtores, fazenda. Seria bom também alinhar esse pagamento dos fornecedores, né? Porque assim, como a gente trabalha com produto sazonal, às vezes, por exemplo, o seu João não tem tomate, mas o Pedrinho tem tomate. Então rola essa divergência. Então seria bacana a gente pensar em alguma coisa relacionada a isso. Legal. Eu Então, acho demais o que você pensou, na verdade. e vai me ajudar muito, sabe, Lê? Porque a gente precisa alinhar, tanto na parte do estoque que eu falei, a gente conversou lá, né? Que a gente precisa ter informação. A gente tem algumas datas já onde os nossos clientes fazem os pagamentos. E é importante que a gente tenha essa data definida dos pagamentos para organizar até o caixa, né? Então, Eu posso escrever assim, ó. Definição de data de pagamento dos fornecedores. Boa. Boa. Beleza. Gostei. Nossa, vai ajudar um monte, viu? Se esse plano der certo. vai dar, tem que dar. Vai dar. Vai dar. Tem mais alguma coisa ou já deu, vocês acham? Posso? Gabriel, Sim. uma pergunta. A gente tem algum sistema, alguma identificação de despesa, de entrada, assim que a gente pode ter o controle? Estava Olha, pensando nisso. O que você acha? eu acho que até em cima do que vocês comentaram, assim, né? Porque a gente normalmente, sempre quando eu estou criando os relatórios, além de ser planilha, demora para eu conseguir pegar tudo que aconteceu, fazer um dashboard, passar uma informação para vocês. Então, isso está muito manual. Então, eu acho que a gente consegue. Normalmente, enquanto eu falo, eu tô lembrando, né? A maioria das despesas que a gente tem é recorrente. Tipo assim, eu já sei o que vai sair. Sabendo que o que vai sair, a gente já pode até pensar que isso vai fazer com que a gente tenha uma projeção de um fluxo de caixa futuro. Então, eu não vou tratar mais
só o que passou, né? Que normalmente vocês recebem dados assim só do mês passado, por exemplo, e aí na hora de tomar ação não dá mais tempo. Então, tanto nesse quesito de despesa que você comentou, né, Danilo, quanto acho que nas entradas. Então, a gente precisa mesmo botar esse ponto de identificação, tanto de entrada quanto de saída, recorrentes, né? Tipo, mas passar essa informação, tipo, repasse, não sei se ficou bom. Repasse e integração de estoque com insumos para o financeiro. Não, isso aí foi o primeiro ponto. Esse foi o primeiro. Ah, meu Deus. Aqui, ó, identificação das despesas recorrentes, né? Tá. Depois, integração bancária. Depois, definição de data de pagamento dos fornecedores. Isso, e por último, né? eu acho que essa identificação das despesas recorrentes e registro de entradas recorrentes também. Porque acho que a gente já chegou a comentar, tá bom, né, Bru? Que a gente vende algumas unidades sortidas da marmita, só que a gente tem plano semanal e mensal. Então, nessa nova sistemática, é legal, dá para a gente identificar quando que vai entrar, vai ter uma entrada recorrente e tudo mais. Ficou bom do jeito que eu pus ali? Ficou bom. Ficou. Ótimo. Tá. Eu estava ouvindo o Gabriel falando e, na verdade, ele já está falando os porquês, né? Exatamente. Agora a gente precisa escrever o que você falou agora de volta. De volta aqui. Mas, a gente vamos precisa sintetizar, porque o post-it ele não cabe muita coisa, não. Exatamente, o Luiz falou tudo. Quanto mais a gente sintetiza, melhor, né? Para deixar bater o olho, você já saber qual que é a atividade. E o Gabriel já foi falando, de certa forma, dos porquês, né? Para vocês todos. O que a gente vai fazer agora, então, é preencher esses porquês, que é óbvio, né? A justificativa dos motivos. Muito bom você mostrar esse slide de novo, dá uma luz aí. Para vocês darem uma relembrar, justificativa desses motivos, né? E dos objetivos, o que está sendo feito. Então, por que está acontecendo isso? Por que a integração de estoque com insumos para o financeiro é uma etapa importante nesse momento, né? Então, a gente pode já responder esse porquê. E aí, já pode encadear no quem, onde, quando, que a gente foca especificamente nessa ação, né? Da integração. E aí, depois parte para a próxima. Legal. Então, eu vou tentar resumir assim, né? Porque se deixar, eu vou falando vários motivos, mas para botar no post-it. Então, a integração junto ao estoque é importante para a gente conseguir registrar, de acordo com as vendas, o que está saindo da cozinha também. Isso vai ser legal para ter essa comunicação junto às duas áreas, que foi um problema que a gente identificou, e facilita a criação de relatório. Então, basicamente, a integração é para insumos, que eu confundo um pouco com o quê? Mas a integração é para ter registros para criação de relatórios. Eu escrevi o que você falou. Vê se está interessante. Se tiver erro de português, vocês me ajudam. Tá, deixa eu entrar por aqui. Eu vou ler, então, conseguir registrar de acordo com as vendas o que está saindo da cozinha e facilitar a criação de relatórios. Então, esse é o porquê da integração de estoque. Tá bom? Tá ruim? O que vocês acham? Dá para melhorar? Eu acho que para facilitar aí o nosso porquê, o que vocês acham? Que a integração de estoque com insumo para o financeiro é a gente ter no sistema dados, né? Confiáveis. Que é tudo isso que o Gabriel falou. O que vocês acham? Eu acho que assim, esse quesito de dados tá muito ligado já à integração, entendeu, Danilo? Entendi. Por isso que vai ser importante a gente escolher bem um sistema, porque ele tem que se comunicar de forma assertiva com o estoque, para que a gente confie que essas informações estão vindo de forma limpa
e aí a gente, é o que está escrito, conseguir registrar, né? De acordo com o dado que está ali mostrado. Que aí a gente está chamando esses dados de vendas. Então, acho que é o que está escrito mesmo. Ah, tudo bem. A gente vai para o lado no quem ou vai para a atividade de baixo agora, Bruna? Ou tanto faz, a ordem dos fatores não altera o produto? Então, nesse caso, vamos fazer como a gente achar que o raciocínio está funcionando melhor. Vocês preferem responder os porquês de uma vez, depois os quens, e aí eu vou mostrando aqui para vocês, né, um por um, ou se vocês preferem que a gente siga adiante. Acho interessante deixar isso também no entendimento de vocês. O que vocês acham, pessoal? Eu gosto da palavra horizontal. Por mim pode ir para o quê, então? A gente vai voltando, mas acho que é legal que a gente está numa ordem de raciocínio. Eu acho que o Gabriel tá falando a verdade. Você tá no mesmo raciocínio, né? Sim, porque senão a gente tem que voltar Pro problema, né? pro Então a gente problema e relembrar. podia partir pro quem, então, né? O que é o Concordo. quem, Bruna? Então, aqui, o quem que a gente vai preencher agora é a definição de quem serão esses responsáveis, né? Para executar realmente o que foi planejado. Quem são essas pessoas? Basicamente, quem que vai fazer essa ação? Olha, eu tô vendo aí que eu vou ter bastante responsabilidade, você, Gabriel. né? Mas, como essa atividade tem relação aí com a área da Lê, pode colocar 2 pessoas? Eu posso colocar departamento, de repente, Bruna? Então, isso que eu ia falar, porque assim, nesse o que nós vamos lançar dados, né? Então, basicamente, todos os 3 grandes. Todos, né? Porque todo mundo vai colocar os dados, não é? Será que não seria isso? Quando vocês puderem especificar já a pessoa, fica muito melhor, porque aí você já dá um responsável direto. Então é Gabriel e Letícia, acho. Concordo. Fechou. Mas, assim, dependendo da situação, a equipe geral da cozinha, alguma área específica, também não teria problema, né? Se fosse um time todo. Mas eu concordo Qualquer coisa também, eu viu, vou Bruno? pedindo uma ajudinha ali do Danilo. Mas eu concordo, assim, de colocar nome, né? Porque, por exemplo, assim, tudo bem, os cozinheiros, eles também vão introduzir dados, né? Por exemplo, quantos produtos venceram? E aí eles vão me informar. Só que é legal ter esse responsável, né? Para eu poder e ficar cobrando ali mesmo, né? Ficar em cima. E aí, vai me dar os dados? Sim. Acho que, né, organiza mais, realmente, você tem razão. O que ele fala no onde? O que é o onde, né? Tipo... Já estamos aqui na informação. O onde é informação sobre onde cada um dos procedimentos será executado. Então, onde que vai acontecer essa integração de estoque e consumo para o financeiro? Seria Uma através da planilha? plataforma, não é? Não seria? Via sistema. Plataforma, né? Via Plataforma. sistema, né? E aí, a gente pesquisando, até prefiro uma que seja na nuvem, assim, porque vai que... Posso colocar plataforma web, que a gente não sabe qual é ainda? Sim, coloca. Legal. Legal. Aí. Aqui tá boa, atualizou. Então, Quando? agora, o quando. Cronograma sobre quando vão ocorrer esses procedimentos. Quando que vocês acham que dá para incluir, fazer, né, executar essa primeira ação? E aqui, Agora gente, complica, né? vocês podem colocar no quando essa data, o prazo, né? O prazo final. Coloca uma data mesmo, dia 1º de agosto, alguma coisa do tipo, porque é muito melhor para a gente conseguir controlar depois e saber que tem uma data definida. Tá. Tipo a data final. Quando vai começar? Não, a data final. Legal. Ah, tá. Entendi. O que eu tô pensando aqui, gente? Sempre falo que tô pensando, né? Essa semana seria legal a gente pesquisar
pegar vários sistemas mesmo para ver o que interliga junto com essa área aí do estoque, né? E aí, na semana que vem, a gente decidido, a gente começa a integração. E aí, eu acho que com a integração, a gente precisa de pelo menos uma semana integrado para falar, olha, tá integrado. A gente já pode confiar nos dados. Então, eu diria aí umas 2 semanas, pelo menos. Você acha que tá pouco, tá muito? Ô, Gabi, mas será que não teria que ter pelo menos um mês? Ou tu acha que não? Então, Eu acho que como é o sistema que a gente vai pesquisar primeiro, a homologação, Gabriel, você consegue fazer em quantos dias? depende do sistema, né? Assim, Eu acho que a questão não é nem só a integração em si, a conversa, né? Eu acho que a questão é a gente, depois de integrado, conseguir entender que essa rotina está sendo bem executada. Eu posso dar uma Então, opinião? exatamente. É uma opinião, assim, né? Minha humilde opinião. A gente pode pôr daqui a 2 semanas, porque isso aqui, na verdade, é um planejamento. A realidade vai ser a data que tiver que ser. E aí, provavelmente, a Bruna vai fazer a gente atualizar isso aqui de novo. Né? Então, assim, a gente pode né, colocar talvez aí daqui a 2 semanas. Dia 30? E aí, se não for no dia 30, for no dia 15, a gente muda, coloca dia 15. Ah, não terminou por quê? Não terminei porque surgiu outra demanda Y que eu tive que cumprir, por exemplo, né? Não sei. O que vocês acham? Perfeito. Então, cai no dia 30? Dia 30. Então já vou colocar aqui. Até. Precisa pôr até? Eu vou pôr. Até 30 do 6 de 2021. Boa. Aí, ó. Então, já temos um quanto dessa primeira ação. Eu vou dar uma acelerada aqui, só para a gente não passar do tempo. Vamos para o como, que é a explicação sobre como serão executados os procedimentos para atingir os objetivos pré-estabelecidos. Então, vamos explicar como vão ser executados os procedimentos. É bem resumido, né? A gente tem um post-it de como isso vai ser feito. Seria tipo pesquisar a plataforma e abastecê-la? Exatamente. Eu acho que a gente poderia até colocar uma atividade interna nossa, tipo assim, como? Ou seja, já que eu e a Lê somos responsáveis, vamos combinar de reunir agora no começo, Lê, pelo menos no começo da semana e no fim, tipo terça e quinta, 2 vezes na semana. Então, como? Através das reuniões para tocar essa atividade. O que vocês acham? Perfeito. Eu acho que seria mais no sentido, Gabi, dessa plataforma web, hein? Como. Eu coloquei assim, ó, pesquisar, escolher, contratar e abastecer o sistema. Isso. Legal. Perfeito. Englobou tudo. O mix. Sim. Agora, o quanto. O que seria o quanto, Bruna? O quanto é a limitação de quanto custará cada procedimento e o custo total do que vai ser feito. É para vocês terem uma ideia, tá, gente? Como a gente está fazendo esse plano agora juntos, para vocês só terem uma ideia mesmo, não precisam fechar, por favor. Eu acho que a gente poderia chegar numa conclusão de até quanto a gente pode gastar. É uma boa, hein, Lê? Já estava fazendo umas continhas aqui. Então, eu não faço nem ideia do custo que seria isso, por mês, R$2.000, será, gente? Não. Eu tava dando uma pesquisadinha, né? E tem alguns sistemas que eles são via licença. Então, não vai precisar ser criado um sistema para a gente vai contratar alguma licença. Então, eu tava vendo, acho que até R$200 que lindo. A gente consegue encarar. Gente, por que a gente não tem ainda, não né? Tem isso. Ó, dá para perceber que o Luiz não é do financeiro, em R$2.000. Deixa esse restante para mim, Felipe. Então, a gente já preencheu... Opa! Tem um delay. A gente já preencheu essa primeira linha, vocês já viram o que, por quê, o quem, onde, quando, como e quanto. Então, a gente vai fazer a mesma coisa para os próximos. E vocês podem já ir preenchendo e eu vou lembrando para vocês das perguntas.
Tá. Tá bom. Por tudo que bem. que a gente precisa da integração bancária? Poucas palavras. Para fazer conciliação financeira. Então, para conciliação financeira. E quem que vai fazer essa integração bancária? Gabriel e o gerente do banco. Inclusive, Gabi, vamos fugir daquele Santander, viu? Já vamos pular para um banco digital. É. Tem que ver se integra, né? É. Mas verdade. digital é mais em conta mesmo. Ó, conciliação financeira é o motivo. Gabriel e o gerente do banco. Onde? Onde que vai ser feita a Eu acho integração? que no banco, né? De forma web, junto à plataforma também e indo no banco, né? Vou ter que pegar essas orientações com o gerente. Então, No banco e via app. isso. Acho que com o internet banking lá, eu vou perguntando passo a passo para o gerente. Ó, E ficou assim, quando? no banco e via app do banco. Quando? Eu imagino que tenha que ser depois do dia 30, né? Eu também acho. Sim, pode Ou ser, dá gente. para começar Será? antes? Não, Que eu ela- acho que depois do dia 30, porque a gente faz o quê primeiro? Primeiro a gente alimenta o sistema, a gente continua, tipo, fazendo as nossas atividades na rotina que a gente já está fazendo, na planilha e tudo mais. Aí depois que a gente tiver o sistema com alguns insumos, com alguns registros, tanto na parte de estoque que a gente falou, cadastro do cliente, essas coisas, e depois a gente integra e começa a executar. Então acho que pode ser posterior mesmo. Então Uma vai semana. até o dia. Dia 30 cai em que dia? Dia Na 30 quarta. é Dia 7, então? quarta-feira. 7/7? Não, acho que põe um dia depois. Até Dia 1, que é dia quinta. 1º. Coloca Põe até dia 2, primeiro. que é sexta. É melhor. Isso. Né? dia Fica uns 2. 2 dias ali, de repente acorda como, né, indisposto. Um Vamos Não, e fornecedor. também tem o E processo o da como? integração em si, né? E o como, gente? Como? Como é na plataforma, direto, junto com o gerente também, né? Sim. Como? Tipo, Ó, vai Como? ser. Indo até o banco, falar com o gerente. Porque sabe que seguindo as orientações do banco, é isso? gerente. Vamos colocar só assim? para esclarecer também, gente, os sistemas que eu tô olhando, ele consegue integrar quase que automaticamente, entendeu? Então não preciso colocar vários códigos de linguagem para conseguir fazer isso, né? Então, como já é um aplicativo que já tem essas integrações, só vai ser a gente criar uma senha, pedir essa licença lá com o gerente, abrir um perfil consultivo no Internet Banking. Ó, eu Então, escrevi assim, seguindo os processos solicitados pela instituição bancária. e a plataforma. E a plataforma, perfeito. E da plataforma web. Para a gente finalizar a integração bancária, então, vocês têm ideia de valor do quanto essa ação? Até esses R$ 200, acho que já engloba tudo. A gente pode até copiar em tudo. O que vocês acham? Pode ser. Adorei esses R$200. Tá dentro, né, de tudo. Nossa, Tá gente, dentro. essa ação, ela não é cara e ela vai gerar grandes resultados pra gente, eu tô sentindo. Exato. Excelente. Porque, na verdade, qualquer resultado dela, frente ao investimento, né, desde que não demande muito tempo, já é boa, já. Já vai ter um Já é boa. resultado. Bem Legal. bacana, gente. A gente já está, então, na nossa terceira ação, que é a definição de datas de pagamento dos fornecedores. Por que dessa ação? Resumidamente, em um post-it. Olha, a definição de data de pagamento dos fornecedores é para a gente organizar o fluxo de caixa. Basicamente. Porque a gente. Exato. Reputação com eles, né? Pagar em dia, né? Exatamente. E assim, eu vou preparar o fluxo de caixa da nossa empresa para ter dinheiro suficiente para fazer esse pagamento. Então é importante eu ter uma data definida, porque senão chega a ler como acontece, né? Fala,
Gabriel, precisa pagar tal fornecedor. Aí, meu Deus, eu paguei um ontem. E aí daqui passa 5 dias, tem que pagar outro. Então, se a Eu gente escrevi conseguir assim, organizar... organizar o fluxo de caixa para honrar os pagamentos em dia. Perfeito. Eu achei Perfeito. Eu legal. acho que. Se quiser falar mais alguma coisa, a gente já parte por quem? Não, pode seguir. Quem que vai fazer? Esse eu acho que é só você, hein, Gabriel? Não, Eu tem a acho que é a Letícia Letícia. também. Ah, é a Eu, né? Letícia. É, Verdade. porque eu acho que é mais a Lê, inclusive. É, Inclusive, tipo quem- assim, eu só vou Legal. falar, Lê, se você conseguir para todos pro dia 15, ou se não, metade pro dia 15, metade pro dia 10, Lê, você organiza aí e me passa essa informação, tá? pode deixar que eu falo com os fofuchos. Eu chamo os produtores de fofuchos, Bru. Ai, que legal. Porque eles são o coração da empresa, né? Sim, faz muito sentido. Ô, Lê, você fala pelo WhatsApp? Como que... Pode ser, Bruna? Tipo, eu não sei como que... Ou você vai até eles mesmo? Você está falando do onde, né? O onde? Sim, Então, eu pode acho ser que pelo agora por conta WhatsApp. Deu uma travada. Pode ser o falar, WhatsApp Lê. e visitas, porque você faz visitas também, né? Ah, Então eu vou pôr os dois. WhatsApp e visitas. visitas. In loco. E o quando em relação a essa ação? Olha, eu acho que daqui umas 2 semanas que eu pretendo organizar uma reunião para falar com todos, né? Então, acho que seria. Coloca para o dia 30 também. Coloca dia 2, por causa que é sexta-feira. Aí fica a semana inteira. O que vocês Dia acham? 30 é É quarta? quarta. Pode ser. Eu acho que essa definição de pagamentos é o mais rápido possível. O financeiro eu já quero agilizar, né? Coloca então dia 28, Dia segunda-feira. 28. Dia Porque daí amanhã eu já 28 ligo para alguns e já. Isso. de 2021. Maravilha. E agora, então, como? Como? Organizar uma reunião e é isso. E Entrar agendar, né? Isso, agendar. Organizar e agendar as reuniões. Sim, porque como eles moram perto, o sítio deles são bem pertinho, então eu consigo, assim, umas 2 reuniões no máximo, assim, 50%, 50%. Então, legal. aqui, gente, não entra licença de 200, entra? Eu acho que não. E aí tem o é deslocamento não. da Bruna, por exemplo. É O almoço verdade. Que eu dela. pensei só no sistema, né? Mas perfeito. Aqui seria quanto que você vai gastar, Bruna, de gasolina, pedágio, um almoço, enfim. Só para a gente não deixar. Olha, eu acho que aí entraria mais ou menos uns R$100. O mês inteiro eu acho que não. Não. De pedágio. Eu acho que pode pedágio. liberar um. Acho que tanto os 150? Não, gente. Não? Lembra da gasolina. Ô, Gabriel, lembra o quanto isso vai te trazer de benefício também. Inclusive, Lê, se você conseguir um desconto aí nos insumos, vai ser bom. Vamos pensar que é investimento, né? Eu acho que pensando no número de fornecedores que a Lê tem, as distâncias que não é tão longe, acho que R$1.000 para fazer todo esse processo, vai. Tipo, dessas Depois, viagens e se não tal. for, gente, a gente altera e põe. Foi Sim. 500. Ou não, foi. Lembra? Né? Exatamente. É uma estimativa, né, gente? Lembra disso. É uma Legal. piada. Então, por último, a gente tem a identificação das despesas. Qual que é o motivo, Gabriel? Olha, a gente precisa identificar principalmente para cumprir com os nossos prazos de pagamentos, né? Cobrar nos momentos certos, né? Que os recebimentos, mas para gerar relatórios. Então, cumprir com prazos e gerar relatórios. É cumprir com os nossos prazos de pagamentos, cobrar os recebíveis, eu tinha colocado. Sim. Os recebíveis e gerar relatórios. Para fazer aquele fluxo de caixa futuro que eu tinha comentado. Bom, Que é o nosso grande tchan, na verdade, né? Vê se eu escrevi certo, gente. Atualizou. Cumprir com nossos prazos de pagamento, cobrar os recebíveis e gerar relatórios.
Perfeito. Uhum. Legal. E quem que vai fazer? Gabriel. Joe. Senhor Danilo e senhor Luiz também não tem um quem ali, né? Gente, olha, No A gente é padrinho. operacional. tem, mas tem outras coisas, né, gente? As compras, enfim, né? Mas não vamos entrar no mérito agora para gente. Não, eu entendo que é minha área. Eu Sim, entendo. sim. Mas eu Momento vou pedindo DR do ajuda aí, eu sócio. vou pedindo ajuda aí. E, Gabriel, onde que vai ser feita essa identificação? Olha, a identificação, ela é feita no momento que a gente está fazendo a conciliação financeira mesmo, e vai mapeando ali. Então, é de acordo que Na eu faça... plataforma? Dentro da plataforma mesmo, que eu vou fazendo essas identificações, né? E vou conversando. Por exemplo, identificação das despesas recorrentes. Definimos, né? Sempre essa data. Então, eu vou colocar aqui para sempre o sistema me lembrar que essa data e eu montar esse fluxo de caixa para eu não perder esse prazo. Então, é na plataforma mesmo. Legal. E quando? Um prazo mais ou menos? Quando é no mesmo período que tiver Integrando, né? posterior à integração bancária. Então, se a integração vai até dia 2, a partir do dia 3 a gente começa, e aí eu acho que a gente precisa de um mês para ter identificado tudo. Então, dia 3/8. Não é melhor dia 5, Gabriel, por causa que dia 3 é sábado? Não, sim, pode ser dia 5, é só para falar os 30 dias. Por fim, Bem então, o lembrado. como? Como? Como vai ser feita? Através das conciliações mesmo. Enquanto eu for conciliando o financeiro, eu vou separando aquilo que é recorrente e aquilo que não é. Seria uma análise, Isso, uma análise. análise das conciliações. Perfeito. O quanto entra também na licença de R$200 que vocês colocaram? Não, acho que o quanto é só o meu serviço, né? Eu que estou Não, identificando. e eu tava pensando também, gente, que o Gabriel no banco, tudo, não é só os 200 da licença também. É mesmo. Tipo, Não, talvez a gente tivesse que mexer na segunda coluna e na última. sim. Sim. Eu acho que R$300, dá? Dá, né? Não, eu Da de acho que cima, assim, você está a falando? parte da integração, eu só vou entrar em contato por telefone mesmo com o gerente. Eu tenho acesso direto, eu sempre converso com ele se a gente precisa de alguma coisa ou não. E também identificar vou estar fazendo. Eu acho que nem tem custo. Eu acho que é R$200 mesmo, Luiz. É R$200? Uhum. Tipo assim, tá Ou entre. deixa sem custo? Eu acho que sem custo. É Tanto porque essa você vai quanto a legal. última. Sem Porque não custo. vai somar, né? Exato. E ali embaixo no Gabriel é sem custos também. Sem Na verdade, tem o custo. custo do Gabriel, mas assim, se Sim, a já gente fosse tá. levar tão à risca assim, não ia. Sim. Legal. E é um plano, né? Gente, olha só o tanto de coisa que vocês fizeram, menos de uma hora, né? Com esse plano de implantação. Vocês estão de parabéns, olha só que bacana. Foram 4 ações que vocês detalharam, né? Considerando que a gente tinha lá um problema, olha o tanto de coisa que a gente já fez. Um problema, uma solução, um protótipo, e agora um plano de implantação de ações específicas desse protótipo. Foi muito legal fazer isso, né? Tipo, Muito legal. Vocês têm alguma dúvida? A gente pode passar para o próximo. Acho Pela que minha parte, pode tranquilo. passar. Pode passar. ok. Eu adorei, muito A bom. gente vai ficar com isso, né, Bruna? Sim, vocês vão ter acesso sim a todas essas informações. Tá certo. Não tem problema. Então, a gente vai para a nossa penúltima parte, que é a atualização do plano de ação, que vocês já conhecem, né? A boa e velha atualização. Vamos dar uma olhadinha no andamento. Então, basicamente, quero ver aqui com vocês como é que está esse plano de ação. Olha, a gente vai passar para o próximo slide. Aqui eu tenho o plano de ação de vocês atual, né? Com as datas de início, conclusão e status. A gente vai atualizar isso daqui, as datas e esse status, para saber o que está atrasado, o que mudou, o que vocês precisam atualizar.
Então, esse é um momento que a gente tem reservado para isso. A atividade 2 a gente concluiu também, né, gente? Já. Sim. Acho que já pode, tipo, vou deletar isso aqui que estava em Então, andamento. Bru, o primeiro, que era inovação em processos, né, já está concluído, né, que inclusive a gente mapeou os processos. O segundo seria a capacitação, né, o treinamento dos funcionários, que a gente já concluiu também. Nós estamos em andamento, né, da gestão, né? A parte de executar a gente vai entrar agora, né? Exato, em andamento. Então vai estar em andamento. E a última mensurar ainda não dá. iniciado, né? Isso. Iniciado. Então acho que essa parte acabou sendo um pouquinho rápido, mas... Não, gente, porque a gente tem todas a gente- as perguntas. Tô brincando. Não, mas é legal, né? Porque assim, a gente está vindo num ritmo legal, né? De andamento das coisas. E assim, não teve muitas mudanças nos post-its, só no status mesmo, né? E sendo responsável que a gente tem que mudar, Luiz, que tá o Gabriel no treinamento, né? Na execução vai ser o Gabriel. E eu fui no treinamento, não foi? Ah, então calma aí. Me ajudem aqui. O que eu vou mudar? Ó, eu vou mudar aqui, ó. Pode mudar. Ah, trocar os post-its mesmo. Isso. Perfeito. Legal, gente. E vocês tiveram alguma dificuldade para realizar essas atividades de gestão, de inovação em processos? Olha, eu acho que a principal dificuldade, Bruna, que está acontecendo é a gente ter essa nova adaptação, sabe? Que querendo ou não, a gente se acostuma com o dia a dia, com as tarefas que a gente já está fazendo. Então, querer fazer novas atividades está exigindo assim a gente reinventar como que vai ser o nosso dia a dia. Então, eu sou uma pessoa muito metódica, né? Eu chego num horário, quero almoçar no mesmo horário, e agora com atividades novas, tá meio atrapalhado nesse sentido. Então, teve esse desafio, sabe? De acostumar com essas novas atividades, justamente porque a gente, fez o protótipo, a gente está procurando gerir tudo isso de novo que está acontecendo. Então, eu senti um pouquinho dessa dificuldade. E vocês, gente? Eu também. A zona de conforto, né, que a gente tem costume de ficar e sair dela, é assustador, sabe? Por causa que, incrível que pareça, a gente está sempre fazendo aquele ali tudo. Eu percebi no treinamento dos funcionários que eles se assustaram assim no começo, mas conforme foi o treinamento, eles gostaram, ficaram até curiosos, né? De aprender mais. Só até aqui que eu tô vendo que a data de início aqui, Luiz, a gente tem que alterar também, que já foi concluído. Opa, por favor, Aqui também, sinta-se à a data vontade de para mudar. início, tudo bem. Eu não Aí tinha eu nem acho percebido. isso, que eu acho que os pessoal, eles estão gostando, estão entusiasmados, né? Aí falta só a partir do Gabriel mesmo, que eu vou cobrar ele agora, que eu também tô curioso de saber Tô com muita que vai atividade. ser. E é isso. Eu acho que tá perfeito. Bacana. Letícia, Luiz? Então, eu acho que assim, eu acho que a gente está bem num aspecto bem positivo, assim, né? Porque como é bastante sócio, então assim, fica mais gente para cobrar o vizinho, né? Então, assim, eu acredito que as dificuldades foram mais no sentido de algumas vezes ajustar, por exemplo, no treinamento, por exemplo, o que a gente ia abordar, né? Então, as nossas dúvidas eram mais ou menos nesse aspecto, aonde que a gente ia focar, né? Quais os problemas que a gente ia abordar. Então, nesse sentido, eu senti um pouco de dificuldade, né? Mas dentro dessas ações que a gente tem feito. Olha, desculpa, Lê, desculpa Não, mesmo. pode falar. Eu ia falar que eu tô morrendo de dor de cabeça porque a gente está fazendo esses encontros depois do horário de trabalho, né? Teve funcionário que a irmã pegou Covid,
né? Aí a gente fica já pensando, poxa, a gente não sabe se ele pegou ou não pegou, e lidando com comida. Então, a gente conseguir parar um pouquinho, separar o nosso horário, né? Parece que não, a gente está aqui 1h30, né? Vai dar agora de reunião, né? Eu achei muito legal, Bruna, que eu não vi essa 1h30 passar, né? Porque se você falasse assim para mim, Felipe, você vai ter que ficar 1h30 depois do teu horário de trabalho fazendo isso, né? Eu não sei se eu ia estar tão animado como eu fiquei, né? De trabalhar em grupo, né? Com toda a equipe aqui, né? Reunida e conhecer essas ferramentas, coisa que eu só tinha visto na faculdade, né? E não só conhecer, né? Não só revisitá-las, mas usá-las e já ver. Quando você vê os custos, eu não sabia que custava R$200 uma licença dessa, né? Exato. E o Gabriel, ele sempre reclamou disso pra gente, e eu particularmente nunca via. Falei, poxa, vou gastar dinheiro com isso, né? E quando a gente estrutura e coloca num plano assim, e a troca de ideias, sobretudo, né? Dá uma outra visão, né, pro modelo de negócio. E ter esse amparo também, né? Por exemplo, sei lá, de repente numa quarta-feira nosso encontro vai ser daqui 15 dias. Eu acho que essa facilidade também, Bru, da gente conversar, ter o WhatsApp, né? Áudio também facilita muito. Então, assim, melhorou bastante, né? Pra gente poder avançar mesmo nessa metodologia. Eu acho que esse aporte que vocês nos dão, acho que é importante também, sabe? E também, assim, eu penso que a gente está dedicando um tempo a mais agora, mas tanto é para um benefício no sentido da produtividade, como foi dito, mas também para a organização das nossas tarefas. Então, eu estou me dedicando, hoje eu vi que eu vou ter muita tarefa, mas também, de certa forma, era algo que eu vinha pedindo. Então, se eu tiver integrado as informações automáticas, pensa quanto tempo eu vou deixar de perder tentando fazer tudo no Excel, por exemplo. Então, a gente está dedicando um tempo maior agora em mapear novos processos, em fazer as coisas de forma diferente, mas que no futuro isso vai fazer a gente otimizar tempo. E também, então, um ganho intrínseco que está ocorrendo aí na Cabifit é essa questão assim também de ganhar tempo e conseguir ser mais assertivo com relação ao tempo do nosso dia a dia, né? Então... Perfeito. É legal Danilo? também a gente... pode falar. Opa! Não, só ia comentar só um pouquinho que é legal a gente resgatar, né, essas atividades que já foram realizadas, porque daí também anima a gente, né, de olhar e falar, como o Luiz fala, nossa, caramba, a gente já fez isso e tal, é legal resgatar. Exatamente, gente. Vocês tendo esse plano de ação com tanta coisa que já foi feita, que vocês já concluíram, e agora a gente considera, então, assim, um sucesso enorme, né? Nesse sexto encontro que a gente já está fazendo. Vocês são uma empresa diferenciada, realmente vocês estão conseguindo colocar a mão na massa, fazer acontecer. A gente tem empresas de todos os tipos, mas é muito legal ver quando vocês realmente estão tão empenhados em fazer acontecer mesmo, assim. A gente já atualizou o plano de ação, vocês estão, assim, super de parabéns. Eu queria ouvir um pouquinho do Danilo, que eu não ouvi ainda, se ele tem alguma consideração, e aí eu já passo a liçãozinha, a tarefinha para vocês. Tarefa de novo, meu Deus. Meu Deus! Mas, eu tava quietinho. Gente, vou deixar o Danilo falar, mas só um detalhe, a gente está até conseguindo acabar antes, vocês foram ótimos, assim, a gente estava prevendo 1h50, a gente vai acabar com 1h30, mais ou menos. Então, de parabéns, vão ter mais tempo para fazer a tarefa. Danilo, por favor. Eu tava quietinho, por causa que eu tava só arrumando as datas aqui, data de início e conclusão. Sim, eu acho que esse programa é ótimo para a gente, que a gente obtém conhecimento e até lembrando coisas da faculdade, igual o Luiz falou, que coisas da faculdade que a gente não se lembrava, por causa que, assim, a metodologia, assim, dos brasileiros, entre aspas, que a gente tem a cultura de falar, aquilo que a gente aprende na faculdade a gente nunca vai utilizar na vida. Quem nunca escutou essa frase, né? E a gente pode ver que, incrível que pareça, a gente aplica. E a gente vê a melhoria, né? A metodologia que a gente aprende, né? A gente não utiliza, a gente esquece.
e quando a gente revê, a gente percebe quanto que a gente poderia ter ganho se a gente tivesse ter feito aquilo. E graças a você, Bruno, eu agradeço muito, assim, eu acho que a equipe toda, pelo empenho, pelas ligações que a gente liga para você, manda mensagem durante a semana, e você nunca falar não para a gente, ser sempre interativa, assim. Muito obrigado mesmo pela ajuda que você está dando para a gente. Eu que agradeço. Achei muito legal isso que você falou de metodologia, né? Elas existem ali por algum motivo, para ajudar a gente, ser um roteiro mesmo, né? Um tanto de coisa que a gente já fez, conseguiu identificar um problema, pensar numa solução e chegar agora colocando a mão na massa, um plano de ação. Gente, tanta coisa bacana, assim, vocês realmente estão arrasando muito. Valeu, Bru. Então, qual que é a nossa tarefa? Eu vou falar a tarefinha para vocês, Gabriel. Eita, Gabriel já quer sair, Luiz. Ó, tô ficando com o cabelinho branco. Só uma tarefa, bem tranquila, gente. Essa é uma atividade bem simples, é só executar o plano de implantação, tá bom? Só executar. Só isso. Só isso. Então, tá bom. E implementar essas ações que a gente definiu, né, no plano de ação. Como vocês já tinham deixado essa ação lá no plano, a gente não precisou atualizar. Então, manteve daquele jeito. E aí, a próxima é monitorar os indicadores mensurados, que a gente lembra que lá no início... Variáveis, faturamento... Exatamente. E a ocupação das pessoas. Maravilha. Tudo que a gente mensurou. A gente fez muita coisa hoje. Vamos acabar um pouquinho antes, para dar tempo de vocês descansarem, pensar na atividade. Obrigadão, gente, por estar juntos. Eu queria só ressaltar uma coisa, Bruna. Foi a sua condução do encontro. A condução, assim, eu achei diferenciada. Seu papel foi o jeito que você fala, né? A clareza com que você coloca e expõe as ideias. E principalmente o como você puxa a gente no canto motivacional mesmo, né? Depois de um dia inteiro de trabalho, né? Várias reuniões, né? Das 2 às 5 eu tive reunião hoje, todos nós tivemos, todos cansados, e você, né, consegue trazer a gente para dentro da tarefa, e isso é um mérito seu, um dom seu. Parabéns, viu? Que legal ouvir isso. Muito obrigada. Deixo aqui também, faço das palavras do Felipe, do Luiz Felipe aí, as minhas, viu, Bruna? Parabéns pela clareza, como ele disse, por conseguir ser uma mediadora, que você percebe que eu confesso, eu falo bastante, e você vai conseguindo extrair o que a Lê tem de melhor, o que o Felipe tem de melhor, o que o Danilo tem de melhor. E isso com certeza fez com que a gente conseguisse botar aí, fazer a tabelinha aí do 5W2H. Então, obrigado, e a gente continua. Vamos continuar aproveitando esses restantes de tempo que a gente tem aí junto com o seu apoio. Muito legal. Obrigada, Gabriel. Obrigada, viu, Bru? Eu vou chamar de Bru só a partir de agora. Eu chamei de Lê também. Por conseguir manter o foco, né, da nossa equipe, né? Por não deixar a gente dispersar, de sempre ter aquela cobrança, mas aquela cobrança bem fofa, mas assim, aquela cobrança ali. Muito obrigada mesmo, viu, Bruno? O que depende da gente, viu? A Lê falou bem, né? Você consegue cobrar de uma forma doce. Exato. Opa! Gente, brigadão mesmo, viu? Tá bom. Um abraço a todos. Até o próximo, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau.